Olá pessoal, eu sou o Marcelo Fraga e eu estou aqui ministrando a aula para vocês de Economia Solidária referente ao curso comunitário de capacitação profissional em construção civil, eletricista e pedreiro, ok? Então, nós falamos lá na primeira e na segunda aula sobre a introdução, o conceito e como chegou no Brasil a economia solidária, né? E agora, na terceira aula, nós vamos entender aqui como é que está o cenário atual, né? Como é que é identificado isso hoje aqui no Brasil. Então, resumindo, a economia popular solidária, ela é ao mesmo tempo um segmento produtivo e um movimento social, né? Então, produtivo porque ele produz bens e serviços, tem um sistema de troca, ele gera emprego e renda, né? Ele é uma forma de subsistência para os menos favorecidos, né? É uma forma de salvamento para aqueles que estão entrando no mercado informal. Então ele passa a ser aí um segmento produtivo, né? E ao mesmo tempo ele é um movimento social, né? Porque ele tem um envolvimento de pessoas, né? Ele tem a solidariedade, né? Ele tem a cooperatividade, ele tem a autogestão, ok? Ele tem o poder de voto, né? Você consegue votar, as ideias são comuns, as autoridades são iguais, ok? Então ele não deixa de ser um movimento social. Os empreendimentos que dele participam organizam-se de forma de sociedades comerciais ou civis autogeridas. A autogestão ela vem trazendo um importante benefício para a sociedade brasileira, mas nem sempre recebe dela e do poder público a devida atenção. Não obstante, muitos avanços vêm sendo obtidos tanto na maturidade dos trabalhadores para administrarem negócios coletivos quanto os governos em apoiá-los. O aprofundamento deste processo depende de um maior envolvimento da sociedade como um todo, no sentido de caracterizar melhor as dificuldades encontradas, propor soluções e coordenar esforços. Tá? Então, eu tinha comentado também lá na primeira aula que um grande exemplo, né, que já tem anos que funciona de maneira eficaz, né, são as cooperativas agrícolas. Aí aqui no Rio de Janeiro, especificamente, se você for ali na divisa entre Rio, Minas, né, Espírito Santo, você tem lá entre Minas e Espírito Santo, você tem lá os canaviais, né? Desculpem, Rio, Minas e Espírito Santo, os canaviais. E Rio de Janeiro e Minas e São Paulo, você tem ali os produtores de leite, né? De ovinos, né? Manteiga, linguiça, carne de porco. Então ali eles se unem, né? Cada um são pequenos produtores, eles se unem entre eles, fazem uma cooperativa onde eles produzem ali a manteiga, produzem o leite e aí eles conseguem dar, né, um destino final a essa produtividade. E aí muitos deles sim têm o CNPJ, né, geram emprego, geram renda, tem um sistema de troca entre eles, né? E aí vende também para a iniciativa privada, que são os grandes fornecedores da cadeia produtiva no Brasil, né? Não sei se vocês lembram aí, os que têm mais idade, né? Eu, por exemplo, quando era pequeno, eu lembro da CCPL, né? Que fazia os leites, né? Era CCPL e Mimo, né? Não sei se vocês lembram disso, eram as duas marcas muito fortes, né? E a CCPL já se traduzia lá como cooperativa, né? Dos produtores de leite, né? Cooperativa dos produtores de leite. O que acontecia ali? Né? Isso acontece hoje lá na divisa entre Minas e Rio de Janeiro e São Paulo. Há pouco tempo eu passei lá e vi que é interessante que hoje eles produzem lá o leite de ovelha, né? O leite de ovelha. E aí o que acontece lá quando eles fazem essa cooperativa? Um caminhão pipa, né? Eles passam em cada mini fazenda, em cada mini sítio e compram aquela produção.
né? Então não deixa de ser aí uma forma de economia solidária, gerando emprego e renda, né? Diminuindo aí aquela carga tributária, eles conseguem aí distribuir essa produção, né? Lá na questão do centro-oeste do Brasil, que são os produtores de soja, né? O sistema é um pouco mais sofisticado, né? Eles têm lá a cooperativa, né? Tem aqueles galpões, né? Que recebem lá a soja produzida por aqueles grandes produtores, né? Aquela safra, né? Também tem a safra do café, o milho, né? O arroz. Então eles fazem aquela produção, colocam lá em forma de cooperativa, né? Num grande silo, naquele grande galpão, e aí tem um banco, né? Que faz o trabalho financeiro dessa produção, né? Então eles fazem o trabalho financeiro, a manutenção financeira, a proteção financeira desse meio produtivo, né? E também uma cadeia que gera emprego, renda, uma cadeia produtiva que faz parte aí do sistema de cooperativismo, né? E aí está misturado ali o segmento produtivo com o segmento social, né? Por quê? Porque ele gera emprego na região, né? Normalmente ali quem trabalha na produção são pessoas nativas da região, né? Isso também acontece para a economia pesqueira, né? Aí as cidades litorâneas, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tem aquela faixa lá da Costa Verde, né? E são os caiçaras, né? E aí eles produzem lá as receitas com peixe, né? E aí o que acontece? Aquela produção tem a fazenda de mariscos, né? De ostras, né? As fazendas de mexilhões, de camarões, e aí eles têm aquele sistema ali da carne do siri, eles têm um sistema ali de cooperativa, né? Que aquelas comunidades pesqueiras se ajudam entre si para poder jogar aquela produção no mercado, aproveitando sempre a mão de obra regional, né? E aí, em relação aos dias de hoje, ao mesmo tempo que a atual revolução tecnológica ela traz um aumento da eficiência e da capacidade produtiva, observa-se o crescimento dos índices de desemprego, subemprego e informalidade, né? Então, essa cadeia que ele fala de informalidade e subemprego, desemprego, ela não só cresce em função do próprio desemprego, né? Da recessão mundial, da perda de economia, da perda de produtividade das grandes empresas. Não é só isso. A falta de políticas públicas nas regiões, né, que ela não dá a ferramenta, o conceito e a educação necessária para que você possa ter um conhecimento e aí você ser um gerador de serviço, um gerador de produto, né, com inteligência, com eficácia, você passa a viver na informalidade. E aí sim, a forma social, esse movimento social te abraça, né? Normalmente nas formas de cooperativismo, né? Baseado no conceito de economia solidária, e você passa a fazer parte desse movimento social, né? E aí ele fala lá que resulta daí que setores da sociedade para os quais não se tinham políticas públicas que fossem além da assistência social, começam a encontrar na economia popular solidária e na autogestão uma possibilidade para melhorar sua qualidade de vida, né? Então aí, quando você não tem aonde buscar, com a economia solidária fortificada naquela sua comunidade, naquela sua região, né, você tem ali um meio de amparo para a sua subsistência, né? Então aí a gente pode falar também das comunidades indígenas, né, das comunidades quilombolas, né, que são os descendentes dos escravos. Eles ainda têm lá uma economia solidária muito forte, eles produzem lá o artesanato, as comidas típicas, a cultura, né, o folclore, e aí para eles ali passa a ser não só um movimento social, mas um movimento que gera uma renda, né, um meio de subsistência. E normalmente essas comunidades elas dividem ali, né, os alimentos, né, elas dividem os serviços, elas
trabalham daquela forma de cooperativa habitacional, um ajuda a consertar a casa do outro, né? Um ajuda a trocar a parte elétrica, a parte de encanamento, a parte hidráulica, né? Elas dão aulas entre elas para as crianças que estão aí se alfabetizando, né? Então elas criam ali um movimento social partindo aí do conceito da economia solidária. Então, apesar da multiplicidade dos conceitos, por ora podemos caracterizar a economia popular solidária como um conjunto de empreendimentos produtivos de iniciativa coletiva com um certo grau de democracia interna e que remuneram o trabalho de forma privilegiada em relação ao capital, seja no campo ou na cidade. Já a autogestão, da forma que costuma ser utilizada na ainda incipiente literatura, aparece mais como um ideal de democracia econômica e gestão coletiva a ser perseguido do que como uma possibilidade prática. Assim, costuma-se chamar de empresa de autogestão aquela que tem iniciativas concretas nesse sentido e situa-se dentro de um patamar mínimo de organização. Nesse contexto, trataremos principalmente os empreendimentos autogeridos cuja atividade econômica faça parte da indústria de transformação. Em qualquer dos casos, é fundamental diferenciar esse movimento social do cooperativismo tradicional. Enquanto o segundo, no Brasil, tem sido uma forma de precarização das relações de trabalho, o primeiro uma reação mais ou menos organizada a este processo. Esta forma de organização ela pode ser uma alternativa efetiva ao trabalho precário encontrado tanto por pequenos grupos quanto pelo seu conjunto de trabalhadores de uma fábrica de médio ou grande porte, e às vezes por toda uma comunidade ou município. Então, dentro da economia solidária, a gente tem aí uma diferença aí baseada no que tange o capitalismo e a solidariedade, né? Então, quando você fala aí da economia, o segmento produtivo, junto com o movimento social, você está diferenciando lá o sistema de gestão que ela quase se compara às pequenas empresas, né? Que aí ela tem toda aquela carga burocrática, né? Que ela se aproxima mais do capitalismo, ok? Então, pessoal, basicamente é isso. A nossa terceira aula termina por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado e agradeço mais uma vez. Obrigado.